Nos últimos meses, parece que não existe outro assunto além de inteligência artificial. Quase toda semana aparece uma manchete dizendo que alguma empresa demitiu funcionários, substituiu pessoas por IA ou decidiu mudar completamente a forma de trabalhar. E quanto mais eu pesquisava, mais confuso tudo ficava, porque uma empresa dizia uma coisa, outra empresa fazia exatamente o contrário, uma terceira dizia que exagerou e outra acabou gerando uma interpretação completamente diferente daquilo que realmente queria dizer. Foi esse momento que eu percebi uma coisa: talvez o problema não fosse a inteligência artificial, talvez o problema fosse que todo mundo estava lendo só manchetes. Então eu resolvi fazer uma coisa diferente. Em vez de assistir dezenas de vídeos repetindo a mesma coisa, eu fui direto nas fontes, blogs oficiais, relatórios, documentários publicados pelas próprias empresas. Porque quando você lê um documentário inteiro, a história costuma ser bem diferente da manchete. E foi aí que eu encontrei a primeira peça desse quebra-cabeça. Uma empresa que muita gente dizia está obrigando todo mundo a usar inteligência artificial. Mas será que era isso mesmo? Foi por isso que eu decidi começar justamente por ela. A primeira empresa que eu resolvi investigar foi a Shopify. Se você pesquisou qualquer coisa sobre inteligência artificial nos últimos meses, provavelmente viu alguma manchete dizendo que a Shopify tinha tornado a IA obrigatória. Confesso que, quando vi isso pela primeira vez, imaginei um cenário bem simples. A empresa decidiu substituir pessoas por inteligência artificial. Fim da história. Só que, quando fui ler o documento publicado pelo próprio CEO, percebi que a história era bem mais interessante. O documento realmente diz que o uso da inteligência artificial passou a ser uma expectativa básica dentro da empresa, mas ele não para por aí. O CEO também explica que, antes de pedir mais pessoas para uma equipe ou solicitar novos recursos, os funcionários devem primeiro mostrar que tentaram resolver aquele problema utilizando inteligência artificial. Publicado pela própria equipe de engenharia da Shopify. Nesse texto, eles contam como a inteligência artificial começou a acelerar pequenos experimentos dentro da empresa. E eles explicam que qualquer funcionário consegue testar uma ideia muito mais rápido, criar protótipos, escrever código, testar funcionalidades e aprender com muito mais velocidade. E foi aqui que minha primeira impressão começou a mudar. Até esse momento, eu ainda não tinha encontrado uma empresa dizendo simplesmente vamos trocar pessoas por inteligência artificial. O que eu estava encontrando era outras coisas. Empresas tentando fazer as mesmas pessoas produzirem mais. Será que todas as empresas pensam assim? E foi exatamente essa pergunta que me levou até a Microsoft. Depois da Shopify, eu queria encontrar uma empresa que tivesse uma visão completamente diferente. E foi aí que cheguei na Microsoft. Confesso que eu esperava encontrar um texto falando sobre substituir pessoas, mas logo nas primeiras linhas ficou claro que o foco era outro. Será que as empresas podem confiar na IA para trabalhar com seus próprios dados? O documento explica que uma empresa não deveria depender apenas de um único modelo de inteligência artificial. A ideia defendida pela Microsoft é justamente o contrário: usar modelos diferentes para tarefas diferentes, escolher a ferramenta mais adequada para cada problema. Outro ponto interessante apareceu quando a Microsoft começou a falar sobre produtividade. Ela não dizia que quer substituir funcionários, ela diz que quer reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas, para que as pessoas possam dedicar mais tempo às atividades que realmente exigem conhecimento. E aqui eu comecei a perceber uma diferença muito importante. Na Shopify, a inteligência artificial virou praticamente um requisito para trabalhar. Na Microsoft, ela aparece como uma ferramenta para ampliar aquilo que os funcionários já fazem. Os dois caminhos usam IA, mas a estratégia é completamente diferente. Até aqui, nenhuma das duas empresas estava dizendo simplesmente vamos trocar pessoas por inteligência artificial, mas ainda existe uma pergunta que eu precisava responder: será que alguma empresa realmente tentou automatizar quase tudo? Foi exatamente essa pergunta que me levou até um caso que virou notícia no mundo inteiro, porque diferente da Shopify e da Microsoft, a Klarna realmente ficou conhecida no mundo inteiro por reduzir drasticamente sua dependência de atendimento humano. A ideia parecia brilhante: se a inteligência artificial consegue responder milhares de pessoas ao mesmo tempo, por que manter uma estrutura enorme de atendimento? A empresa automatizou boa parte das dúvidas simples e os resultados aparecem rapidamente: menor custo, respostas mais rápidas, atendimento funcionando 24 horas por dia. Até aqui tudo parecia funcionar perfeitamente e, sinceramente, se eu tivesse parado para pesquisar nesse ponto, eu provavelmente terminaria esse vídeo dizendo a IA substituiu pessoas. Só que foi aqui que apareceu um detalhe que quase nenhuma manchete destacava: o atendimento começou a encontrar limites. Quando os problemas deixavam de ser simples, a inteligência artificial começava a ter dificuldades. Muitos clientes precisavam repetir a mesma informação várias vezes até finalmente conseguir falar com uma pessoa. E foi exatamente aqui que eu achei a história interessante, porque esse não é um problema da Klarna, é um problema de
de inteligência artificial hoje. Ela é extremamente eficiente quando existe um padrão, mas quando parece uma exceção, ainda é o ser humano que costuma resolver melhor. E a própria empresa acabou reconhecendo isso. Depois de acelerar bastante a automação, a Klarna voltou a aumentar a presença humana em algumas áreas do atendimento. E na minha opinião, esse talvez seja o maior aprendizado de toda investigação. A IA não precisa fazer tudo, ela precisa fazer aquilo em que realmente é boa. Mas ainda faltava uma última peça, porque existia uma empresa que conseguiu causar ainda mais discussões do que a Klarna.